Imagina um lugar tão ferrado que cerca de 80% a 90% da população vivia em condições miseráveis. Essa era a Rússia em 1905. O país passava por um momento de industrialização tardia e economia focada na agricultura. O governo era uma monarquia absolutista, ou seja, o monarca, nesse caso o Czar Nicolau II da dinastia Romanov, tinha o poder absoluto em tudo e todos. Resumindo, estava tudo uma trama. E para piorar a situação mais ainda, a Rússia havia acabado de virar chacota ao perder a guerra russo-japonesa pela disputa da Manchúria, um território bem rico no nordeste da China, o que gerou muitas mortes e protestos contra ideias do czar. Esses protestos levaram ao acontecimento conhecido como Domingo Sangrento, onde centenas de manifestantes foram baleados ao marcharem pacificamente em direção ao Palácio de Inverno para apresentar uma petição ao czar. Esse massacre chocou a sociedade, convertendo a visão minimamente positiva que se tinha do imperador em raiva. Nicolau tremeu na base e tentou acalmar o povo, criando, no mesmo ano, a Duma e as leis fundamentais, que transformavam o sistema em uma monarquia constitucional. Isso realmente acalmou o povo, mas por um curto período de tempo. Se já não estava ruim o suficiente, o que lembrou o povo de que Nicolau era um safado, foi a Rússia participando na então conhecida Grande Guerra, ao lado de Inglaterra e França, Tríplice Entente. É igual fazer uma prova sem estudar. Em 1917, Rússia havia perdido mais de 2 milhões de pessoas com a guerra. Algo tinha de ser feito. É aí que entram os grupos responsáveis pela Revolução, que surgiram pela divisão do Partido Operário Social Democrata Russo, bolcheviques. Radicais, liderados por Lenin, defendiam uma revolução socialista imediata para derrubar o czarismo e a burguesia, além de defenderem a saída da Rússia da guerra. Mencheviques, moderados, liderados por Julius Martov, defendiam uma transição gradual para o socialismo, passando pelo capitalismo antes. Acreditavam também na cooperação com a burguesia. Em fevereiro de 1917, o Palácio do Inverno é tomado pelo povo, que força o czar a abdicar do seu trono, surgindo o governo provisório, autoridade temporária, feita para substituir o czar, liderado primeiramente por Georgy Lvov e depois por Alexander Kerensky. A situação fica razoavelmente mais calma, porém, a Rússia ainda está em guerra e isso enfurece a população. Tanto que em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder. Eles derrubam o governo provisório, retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Brest-Litovsk, distribuem terras para a população e tomam medidas sociais para conter a pobreza. Essa tomada do poder dos bolcheviques sobre a Mother Russia deixou uns caras surdos. Isso gerou uma guerra civil violenta no país. Exército Vermelho, bolcheviques, liderado por Trotsky, contra o Exército Branco, monarquistas, liberais, mencheviques e países estrangeiros com medo do comunismo. Foi no meio desse caos, em 1918, que os bolcheviques decidiram mandar o ex-czar e toda a sua família para o Nether. Quer dizer, pós-vida, para não correr o risco de eles serem resgatados. Adivinha quem ganhou a guerra? Certamente não foi a Taylor Swift. Foi o Exército Vermelho, com a vitória, mas com o país completamente falido. Lenin cria em 1921 a NEP, Nova Política Econômica, um pequeno recuo estratégico do comunismo, dar um passo atrás para dar 2 à frente, permitindo
o comércio privado local e pequenas propriedades para salvar o país da fome. E para finalizar, no ano seguinte, é criada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, unindo países como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia no maior bloco socialista da história. Então é isso, meus babônicos. Se inscrevam aí para mais conteúdos assim e bons estudos. Caso estiver vendo esse vídeo para estudar para uma prova, vá mais a fundo, pesquise, leia livros e procure realmente entender o assunto. Valeu!